Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute os fins justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Também essa é a questão que se põe, e eu perguntava no bloco final, né, essa questão que é típica, né, por exemplo, o problema dos justiceiros, cujo fim justifica o uso de qualquer meio, o realismo jurídico, o Anderson, ou você pode dizer também que se o direito é aquilo que o judiciário diz que é, não deixa de ser um raciocínio finalístico. A virada de Jhering com Zweck des Rechts, que é a finalidade do direito, não deixa de ser um salto para além daquele positivismo clássico. Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Contra a humanidade. Tá? Claro. Porque, de novo, qualquer dos grandes crimes, o massacre dos armênios, o Khmer Vermelho, o extermínio dos judeus, porque o fim é sempre dito como bom, não é? Se busca um bem. Sim, se a gente examina... A guerra... quer buscar um bem e para isso mata. Já que tu falaste do Terceiro Reich, a própria noção de dignidade. Os homossexuais foram exterminados no Terceiro Reich em nome da dignidade, porque eles aviltavam a dignidade humana. Os homossexuais, os loucos, ciganos. Então, em nome da dignidade, hoje Exatamente. Todo mundo, ninguém vai atacar a dignidade hoje, né? E acho que temos que lembrar também a questão da guerra, o relatório famoso, A Paz Indesejável, né, em que os americanos da alta comissão chegaram à conclusão que para a manutenção do Império Americano, a guerra é indispensável. Né? Quer dizer, o meio de destruição dos oponentes é um meio justificado para o fim almejado, que é a manutenção do Império Americano. E isso tem sido uma constante na política, sobretudo do Partido Republicano, quando faz presidentes. Há um presidente republicano, há uma guerra com os Estados Unidos sendo um protagonista. Exatamente. É um fato que chama a atenção. Eu só queria retomar um pouquinho o ponto que foi colocado agora de saída. O crime contra a humanidade, ele parte de uma ideia de abstração que, dado o tempo, não dá para a gente se alongar aqui, mas é uma ideia muito polêmica no direito, a ideia da humanidade, se existiria uma humanidade. Esse é um conceito quase diabólico no direito, pelos fins que existem as guerras humanitárias. Para salvar as pessoas, nós matamos outras pessoas. Sim. E a estatística mostra que crianças, mulheres, pessoas com deficiências são pessoas sempre que estão na faixa de frente. De frente, né? Sempre. São pessoas que mesmo o grupo fragilizado, o grupo que vai ser atacado, ele acaba de uma forma ou de outra posicionando esses três vulneráveis como alvos. E a estatística no direito internacional, ela é muito cruel, porque pode ser guerra no interior da África, pode ser na Iugoslávia, pode ser aonde for, tem essa característica. Exatamente. E agora na Síria a gente está percebendo isso, os ataques, eles sempre têm um número expressivo de crianças morrendo. E os hospitais são pessoas doentes. Pois é, eu acabei de reler, até eu pensei em trazer os 7 Pilares da Sabedoria, do Lawrence da Arábia, né? Em que os árabes são elevados, mas são bucha de canhão para destruir o Império Otomano, né? Para os ingleses vencerem os turcos. Né? Então, eles usam os árabes, né, para... Bom, é um fato histórico importante. De novo, com a finalidade que eles tinham, que era vencer os otomanos, põe os árabes numa armadilha. Né? E onde é que entra a humanidade em tudo isso? Seja o Ocidente, seja o Oriente. Onde é que entra a humanidade em tudo isso? Eu trabalho, por exemplo, tive durante 3 anos aqui um projeto sobre direito à educação. Daí peguei desde a educação, no ensino infantil, direito fundamental, a matrícula em creche,
direito à inclusão de pessoas com deficiência, inclusão social em vários aspectos, assim, todo tipo de deficiência física, funcional, intelectual. Hoje nós temos N documentos internacionais e documentos dentro do Brasil regulamentando tudo isso. Não falta lei, falta só política nos determinados locais. Aqui a Unicinos, por exemplo, sem fazer marketing, mas ela tem vários setores que tratam dessa questão de inclusão em N possibilidades. A dimensão máxima da humanidade seria a inclusão de todos, a proteção do idoso. De repente, a gente pode até dizer que certos candidatos não poderiam ser, certas pessoas não poderiam ser candidato a presidente da República por proteção em virtude do Estatuto do Idoso, para não sofrer crítica do outro lado. Em nome do Estatuto do Idoso, a gente não poderia ter certas pessoas dizendo certas bobagens como candidatos. Mas a gente protege de tal forma os vulneráveis como o regular, e no momento da irregularidade, que é a guerra, os vulneráveis são os primeiros a ir para o espaço. Agora, talvez, voltando à frase, o fim justifica os meios, ou os fins justificam os meios, eu penso que nós estaríamos de acordo com o seguinte: em muitos casos, os fins justificam os meios. Se eu tenho um meio lícito, eticamente amparado, para atingir um determinado fim, eu não vou dizer que esse meio não justifica, que o fim não justifica os meios. Eu quero proteger certos grupos, então vou criar alguma regra extra de proteção para um grupo vulnerável. Então, nesse caso, vamos dizer assim, não, o fim justifica os meios. Acho que a questão que se coloca é que meios, né, para atingir os fins. O problema está na moralidade, na adequação, etc., etc., dos meios. Ou seja, não é qualquer meio. Não é qualquer. Esse é o ponto, porque nós geralmente operamos assim, nós temos uma finalidade que é considerada justa, legal, etc., e nós temos meios para chegar até lá. E não há problema nisso. Agora, não pode ser qualquer meio, essa que é a questão. Mas esse meio que se justifica não é o fim que justifica ele. Acho que eu discordaria. É só pelo meio que você vai atingir aquele fim. Sim, mas esse meio, ele se justifica pela qualidade dele. Não é o fim que vai justificá-lo. Não, mas eu posso ter mas Kant já afirmou isso. Eu posso ter um meio muito refinado para atingir um fim iníquo. Mas esse é o risco, digamos assim, porque eu usaria a minha aporia da ponte. Eu estou num abismo, eu não posso atravessar o abismo gnoseológico do conhecimento, chegar do outro lado, para depois voltar para construir a ponte pela qual eu já passei. É a ponte que me é condição de possibilidade e não o que está do outro lado, porque eu só cheguei lá porque eu tenho. E esse meio tem que ser um meio, mesmo que o final ele possa... Não estou de acordo. É por isso que essa ponte... Eu não vou... Então, significa... Não vai pular por cima. Exato. A defesa do meio é essa. É isso. O fim que vai justificar essa ponte. Por que eu quero chegar até o outro lado? Mas esse meio não... Por exemplo, eu quero chegar ao outro lado para salvar alguém. Então, eu construo uma ponte. E esse meio não pode ser qualquer meio para salvar essa pessoa do outro lado. Sim, matar 10 para salvar do outro lado. Isso que eu quero dizer. Sim, claro. Nesses termos, né? Sim, perfeito. Essa é a questão. A qualidade do procedimento é algo que se discute muito no meio jurídico. Muito. Tanto é que tem um Código de Processo Civil novo e poucos cumprem, né? E essa qualidade do procedimento, ela precisa andar par e passo com o fim que ela busca. Por isso que nós temos essa percepção de que, enquanto muitos procedimentos deveriam buscar o fim, buscam quase a antítese do fim, em virtude da torpeza que o procedimento é. E aqui eu acho que é o nosso grande foco. A pergunta que se coloca ali, os fins justificam os meios, quais meios seria essa questão, né? O meio coerente com os fins, um meio que consiga instrumentalizar os fins, sim. Um meio incompatível com os fins, porque eu posso ter um meio absolutamente torpe para buscar um fim bom. Por isso, a qualidade do meio é o que vai nos definir. Sim, a qualidade do procedimento. Do processo. Aí que está o raciocínio. Né? Quer dizer, eu preciso dos meios para chegar àquele fim. Né? Então, o fim, ele determina algo sobre os meios. E de todo modo, eu acho que eu não posso ter de antemão, que talvez o segredo esteja
não cair na armadilha de que eu já tenha o fim. Porque se eu tenho um meio, só posso alcançar um fim que eu ainda não sei, a menos que eu tenha a resposta antes das perguntas. Será que esse não seria o truque dessa discussão? Os fins justificam os meios só se eu já sei A resposta. a resposta. Mas como eu posso saber a resposta antes da pergunta feita? É. Será que não seria por aí a questão, digamos assim, num abstract final da nossa discussão? Ou talvez, em alguns casos, eu saiba qual é o fim, quais são os fins, e em outros casos, não. Eu tenho que fazer o processo de encontrá-lo. Né? Sim. Porque se eu coloco como finalidade a tutela da dignidade da pessoa humana, eu já encontrei o fim, e não vou discordar disso. Claro que eu não posso colocar qualquer meio aqui, mas eu já sei o que eu quero. A prova ilícita, por exemplo, eu posso atingir um fim absolutamente injusto, mas eu não posso abrir mão do meio, porque acima do objetivo injusto estão as garantias que são de todos. Ou a própria tortura, em outro registro agora. Né? Exatamente. Mesmo que eu consiga tirar do sequestrador o paradeiro do sequestrado. Aliás, esse é o exemplo clássico, né, da discussão. Se você pode... Isso é um exemplo de filosofia moral, na verdade, né? Que chega no direito por via... E nesse caso, os meios não justificam os fins. Exatamente. Que vai na esteira do que sustentavas ali na nossa discussão de antes. Sim. Os meios têm que ser avaliados por eles, né? Por eles. Exatamente. E não teleologicamente. Teleologicamente. Essa é a questão. Bom, quero... Isso está presente de todo modo, né, nas discussões. Maquiavel no seu contexto, porque é o Estado moderno que começa, mas ainda sem democracia, sem Constituição, portanto, essa é uma discussão que não se põe, né? A discussão posta no texto que o Mário trouxe e também no nosso Machado de Assis, belíssimo, né? Texto também sobre o Raimundo e o Pilar. E, por exemplo, utilizar truques para passar em concurso público e tal, não é muito parecido? Muito parecido. Ou determinadas substâncias químicas, inclusive. Exatamente. Né? Quero agradecer vocês por esse belo debate, o Anderson, o Drayton e o Mário. E o Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Espero por você no nosso próximo encontro. Até lá.